eu acho que muitas pessoas chegam com a mesma reclamação sobre essa questão do superendividamento, né? Porque a gente fala que o núcleo de atendimento ao superendividado, ele conversa com a promotoria. São espaços diferentes, são atuações diferentes, mas, por exemplo, no núcleo eu posso receber uma notícia de uma instituição financeira que está atuando irregularmente. Que é uma prática abusiva sendo feita com várias pessoas. Exatamente. Bem-vindos a mais um episódio do Legalcast, o podcast da Fiorotti Advogados. Hoje temos o prazer de receber uma convidada especial, a doutora Sandra Lengruber, promotora de justiça, coordenadora do Ministério Público do Defesa do Consumidor de Vitória. Essa que é uma pessoa que me surpreendeu ao longo de vários anos, que a gente teve o convívio em algumas situações, que além de ser promotora, ela também é psicóloga. Tudo bem, doutora Sandra? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, prazer. Eu fico agradecido por a senhora poder ter vindo aqui passar muita informação e muito conhecimento para os nossos espectadores, porque o podcast ele sai no YouTube e sai também no Spotify. Ótimo. Doutora Sandra, eu queria fazer uma pergunta para a senhora para a gente iniciar, e aí eu queria saber o seguinte, a senhora podia contar para a gente a sua trajetória no Ministério Público e essa relação com o direito do consumidor, como é que isso iniciou? Tá bem. Na última semana, no final de março, eu completei 28 anos de Ministério Público. Eu faço uma brincadeira que eu digo que eu passei com 15 anos. Mas nesses 28 anos, eu cumpri aquele percurso que é o percurso da carreira, né? De ter ido para o interior, de ter trabalhado em todas as matérias, em júri, criança e adolescente, criminal, enfim, família, todas as áreas. Mas no ano de 99, eu fui fazer mestrado na PUC de São Paulo. E aí eu tinha gosto ainda muito do processo civil. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu descobri a tutela coletiva, os direitos meta-individuais, os direitos coletivos. E naquela oportunidade eu já me apaixonei pelo direito do consumidor, fiz as matérias, concluí e retornei já com esse conhecimento sobre a matéria e aquela vontade de aplicar a matéria. O que eu digo sempre do direito do consumidor, e aí eu atuo nessa área no Ministério Público, com alguns períodos em que eu não estive diretamente ligada, mas direto ou indiretamente há 20 anos, mais de 20, né? Desde 2004. O que eu digo, assim, que mais me instiga na defesa do consumidor é que, primeiro, ela afeta toda a população. Segundo, ela está na nossa vida todos os dias. É um direito muito concreto. A gente aprende nesse dia a dia, né, a falar uma linguagem que o povo entenda. Então, todo mundo entende quando a gente fala direito do consumidor. E, além disso, acho que o que mais me instiga mesmo é a dinamicidade. Como que é dinâmico? Como que todo dia muda? Como que todo dia tem uma novidade? Então, toda vez que há algo novo em qualquer área da esfera econômica, qualquer nova tecnologia, qualquer novo produto ou serviço, qualquer nova publicidade, ela vai impactar nas relações de consumo. Então, é uma coisa que a gente não está estagnado. O código já vai fazer 35 anos, então ele se mantém vivo e a matéria se renova todos os dias. O código vai fazer 35 anos e o que eu mais vejo é gente desrespeitando o código, empresas eu falo. Parece que não conhece, parece que foi promulgado ontem, o ano passado, né? É uma coisa inacreditável, certas situações. Sim, infelizmente. E, doutor Fiorotti, eu até coloco assim, né? Tem vários princípios do código, mas tem um que eu digo que é uma regrinha de ouro, que é assim, o dever de informação. Todas as vezes que eu sento com uma empresa, e a gente escuta muito as empresas, né? Eu sempre falo que a gente tem essa humildade, mas que é uma razoabilidade, em que sentido? Se eu tenho que lidar com todos os setores das esferas econômicas, é claro que a empresa que senta ali comigo para conversar, ela que entende. Eu entendo a defesa do consumidor, eu não entendo aquele negócio. Mas quando a gente senta e eu falo dessa regrinha de ouro, que é o dever de informação, eu sempre digo, quanto melhor a empresa se desincumbir deste dever, quanto melhor ela cumprir esse dever. Para eu não ter que falar de todos os dispositivos do código. Quanto mais claras estiverem as regras,
do que ela está oferecendo, do que ela está divulgando, do que ela está vendendo, o serviço, o produto, menos problema ela terá. É verdade. Então, eu acho que isso vale quando é colocado isso. Transparência. Transparência. Muitos nossos ouvintes, eles não são da área jurídica. Okay. E aí eu preciso que a senhora explique para quem nos ouve, quem nos assiste, sim, qual é a diferença da tutela coletiva para individual, porque o Ministério Público que a senhora atua na coletiva. Exatamente, excelente, agradeço aqui essa ponderação. A gente costuma fazer uma diferença, porque às vezes o consumidor ele pergunta quando que eu vou no Procon, nos Procons, e quando eu vou no Ministério Público. Os Procons, eles têm essa vocação para o atendimento individual, para as questões individuais, específicas. Então, eu costumo colocar, se eu comprei um aparelho celular e o aparelho não funciona, a princípio, eu vou ao Procon. O Ministério Público, ele faz, em essência, depois eu posso fazer umas observações, em essência, ele faz a tutela coletiva. Significa a defesa da coletividade de consumidores. Tudo que envolve a coletividade é tratado pelo Ministério Público. Só que a gente tem uma observação. Esse mesmo celular que apresentou um problema, a gente fala um vício tecnicamente, e que aquele consumidor procurou um Procon, esse celular pode apresentar, em regra, o que acontece, um vício de série. Se ele apresenta um vício de série, aquela denúncia, aquela reclamação que a princípio ela é individual, ela se torna coletiva. Você fala quando vários consumidores reclamam da mesma situação, quanto o mesmo fornecedor, exatamente, aí o Ministério Público intervém. Isso. Entendi. Então, exatamente isso, doutor Fiorotti, isso vale para várias reclamações de vários consumidores, mas a gente não deixa de atender aquele consumidor que traz uma demanda individual, porque ela pode ter essa repercussão coletiva. Aí eu posso dar outros exemplos. Hoje a gente vive na sociedade massificada. Então, a gente saiu daquela oferta de produtos que era, em regra, lojas físicas e a gente passa para um ambiente da internet. Então, toda a publicidade que é feita nas redes sociais da internet, ela é coletiva. Os produtos são feitos em lote. Não é mais aquela situação, né, que vai na costureira, faz uma roupa específica. Os contratos são de adesão, então às vezes vai o consumidor reclamar de um contrato. São todos. Então, o que a gente diz é isso. Existe essa diferença. A gente atua na tutela, na defesa da coletividade de consumidores, mas há vários casos de uma questão individual que traz dentro de si uma demanda que também afeta a coletividade. Na prática, como funcionaria isso? Porque o Ministério Público primeiro tenta compor com a empresa fornecedora para que ela resolva aquele problema através de TAC, não é isso? Ou às vezes não, né? Isso. Como é que funciona? Explica isso para a gente. Tá. A Promotoria Regional do Consumidor, então até para aproveitar para dizer que é uma promotoria que atua nas questões da Grande Vitória, dos 4 municípios, mas todas as questões estaduais e nacionais que repercutam no nosso estado também são tratadas pela Promotoria de Vitória. A gente já tem um histórico há alguns anos, e aqui eu posso dizer com tranquilidade, eu sou titular dessa promotoria desde 2011, então posso dizer que praticamente desde o início a gente tem essa vocação para a autocomposição. Sim. Isso é importantíssimo. É importantíssimo porque, claro que existem aquelas empresas que têm uma conduta, uma prática abusiva reiterada, mas existe um número enorme de empresas que querem regularizar um eventual ponto. Então, sempre, a gente diz aqui na Promotoria Regional do Consumidor, a gente não tem pegadinha. A gente recebeu a denúncia, a gente informa a empresa. A empresa vai apresentar manifestações, às vezes dali já não, né, a gente já faz um arquivamento. Caso não seja, a gente já marca uma audiência com a empresa para escutá-la e buscar um acordo. A gente considera fundamental, e assim, acho que isso vale para os telespectadores que são da área jurídica ou não, e que o senhor sabe, todo o entendimento hoje da justiça, ele mudou, e a gente fala do sistema multiportas, que significa a porta do judiciário tem que ser a última. O que a gente puder fazer no Ministério Público, nos PROCONs, qualquer, né, que seja uma negociação que resolva e que não precisa bater na porta do judiciário, né, que está assoberbado de ações,
esse é o nosso dever. Então, eu digo assim, que é mais do que... Não é, na verdade, assim, uma gentileza, uma virtude da promotoria. Eu entendo como uma obrigação. Uma obrigação pelos consumidores e pelas empresas que querem se regularizar. Até porque o Ministério Público, a intenção dele não é ficar entrando com ação contra as empresas, é tentar resolver a situação para o consumidor se sentir satisfeito e para a empresa também poder prestar um serviço ou entregar um produto de melhor qualidade. Não tem necessidade de ficar entrando com ação. E eu vejo que o Ministério Público não quer entrar com ação. Às vezes ele tenta todo o tempo e até o último momento compor para evitar uma demanda judicial, não é isso? Sim. Ou é uma sensação que eu tenho que... Não, doutor Fiorotti, cada vez a gente aumenta mais, a gente tem a nossa estatística, cada vez mais a gente aumenta o percentual de acordos face ao percentual de ações. Hoje a gente está mais ou menos 90% de acordos para 10% de ações. E nessas ações, ainda assim, a gente busca o acordo, já com ação em trâmite. Tivemos... Agora, eu acredito que foi no ano de 2023, 3 acordos com 3 empresas de telecom, já em fase de execução. Então, ainda em fase de execução, a gente busca. E se eu puder acrescentar aqui só mais uma observação, ainda que já esteja numa fase de uma multa ou de uma indenização que seja pecuniária, nesse entendimento da autocomposição, a gente tenta reverter essa multa para algo concreto na defesa do consumidor. Então, aqui eu vou dar exemplos. Com empresas de telecoms, nós já fizemos acordo de instalar um sinal em um ponto do estado em que não haja essa obrigação. Então, imagina, pontos que não receberiam ou que estariam nos editais da Anatel para 2030, a gente conseguiu antecipar. Nós já tivemos acordos com empresas, lojas de linha branca, por exemplo, de estruturarem os PROCONs, de fazerem doação de kits com computador. Né? Então, sempre que a gente pode, a gente tenta reverter concretamente. É bom para o consumidor e eu acho que a empresa também ela se sente útil quando ela vê que concretamente ela está direcionando, ainda que seja uma multa, né, que ela está direcionando concretamente para a defesa do consumidor. Eu falo isso por experiência própria, porque lá na CAPES aconteceu um fato sobre a rastreabilidade dos produtos. A senhora lembra disso? Muito. A rastreabilidade dos produtos FLV, que são fruta, legumes e verduras. Era natural os supermercados comprarem no Ceasa ou de algum distribuidor, colocar na banca o tomate, o alface, o pepino, o morango, e você não saber nem de quem é aquele fornecedor, onde foi produzido. E aí o que acontecia muitas vezes? O produto às vezes não estava próprio para o consumo, porque é natural que aconteça isso. Você não sabe quem cuidou, se botou mais produto químico do que deveria, se usou um agrotóxico que não deveria. E isso causa um efeito lá na ponta que é para o consumidor. E eu lembro que nós nos reunimos uma vez na CAPES, o Ministério Público não estava nesse dia, mas a CAPES chamou uma pessoa, eu acho que era da Embrapa, algum órgão desse aí, lá de Curitiba, para falar sobre essa situação. E aí todos os supermercadistas, todos, falaram assim, não dá para colocar rastreabilidade no produto. Impossível, porque são vários produtores, o cara pega um tomate, ele vende no Ceasa, você mistura o tomate, não dá para saber. Diferente de você produzir uma lata de leite em pó, um iogurte, que você sabe que produziu. E aí ele falou assim, mas lá em Curitiba, os produtores, os supermercados já compram produto e já é rastreável. Mas não dá. Eu falei, mas o produto sai aqui de Santa Maria de Jetibá. Então o produto saía com rastreabilidade de Santa Maria de Jetibá, o alface ia para Curitiba, no Paraná, e aqui para dentro de Vitória não. Aí, quando ele falou isso, desmontou qualquer argumento de supermercadista. Eu falo porque eu advogo para supermercadista, sou advogado da CAPES, mas eu falei assim, não tem como defender. Aí eu falei assim, e hoje isso funciona bem, porque foi uma coisa que o Ministério Público brigou muito, fizemos um TAC, o Ministério Público atuou e hoje funciona muito bem, porque você chega no supermercado, você tem o QR Code com o celular, que você coloca, você sabe inclusive de onde veio aquele produto, quem é o produtor, a região, entendeu? Isso é muito importante, eu acho, você saber o que você está comprando, né? Esse projeto é um projeto muito especial para o Ministério Público. E até colocar aqui dos rankings de reclamações nacionais, depois a gente pode falar sobre isso, mas que o top 1 é assuntos financeiros e o top 2 é telecom. A segurança dos alimentos, ela não está nesse ranking estadual e nacional. Mas porque eu costumo dizer que o consumidor ele é tão vulnerável que isso nem chega ali no conhecimento dele para ele reclamar, porque esses rankings são a partir disso.
Mas o nosso estado é um estado com esse traço forte, né, do agronegócio. É um estado que exporta, é um estado, né, a gente tem alguns itens, o café, o mamão, enfim. Mas a maioria dos municípios, e aqui acho que cerca de 80% dos municípios, sobrevive do agronegócio. E a gente começou esse trabalho já tem ali uns 8, 9 anos, pelo menos. E a CAPES foi uma grande parceira, porque lá no início eu lembro que a gente fazia as reuniões lá na promotoria e eram vários supermercadistas e hoje eu brinco, eu falava assim, nossa, eu saía toda suada porque eu tinha que debater ali, né, o tema com todos, mas todos celebraram acordos com o Ministério Público. E isso foi uma alavanca para que isso continuasse. E que dali a gente fosse para os mercados menores, para os pequenos, para os distribuidores. E hoje a gente está fazendo esse trabalho dentro da Ceasa. Isso é importante também. Direto com os produtores e agora também conversando com alguns municípios, como Santa Maria de Jetibá, tivemos uma reunião. Né? Então, esse trabalho ele foi exatamente nessa linha. Doutora Sandra, voltando ao assunto do superendividamento, a senhora participou da elaboração do projeto de lei e a discussão no Senado da lei do superendividamento. Então, a senhora tem uma carga de conhecimento sobre esse assunto muito grande. E aí eu queria te perguntar o seguinte, você falou que está no ranking as questões de reclamação. Isso hoje é uma preocupação do Ministério Público? Tá. Então, aproveitando para eu poder falar novamente desse ranking, até a pandemia, o top 1 de reclamações no Estado e nacionalmente era o setor de telecomunicações. E ali foi migrando, telefonia fixa, móvel, internet fixa, TV por assinatura, enfim, era o top 1. Com a pandemia e todos os problemas que dali decorreram, eu costumo reconhecer que a Telecom fez um certo dever de casa, porque todo mundo dependia das telecomunicações, e aí surgiu o problema dos assuntos financeiros. Esse problema, desde então, assumiu o top 1. E aí, o que a gente diz com assuntos financeiros? Que seria crédito consignado, concessão de crédito em geral, responsável, o endividamento, o percentual de endividamento, superendividamento, as dívidas em geral, cartão de crédito, enfim. A questão do boleto falso também ou não? Ele tem uma ligação com esse assunto. Então, são duas situações, só que essas questões todas, doutor Fiorotti, das fraudes, elas têm impactado no endividamento. Então, aqui, assim, dizer que esse tema é um tema que ele tem que ser tratado por todos os órgãos de defesa do consumidor e pelo Ministério Público, na parte que faz a defesa do consumidor. Eu acompanhei, eu tive, na verdade, eu digo que foi assim, um privilégio, né, uma conjugação dos astros aqui, porque, na época, o relator da comissão especial no Senado era o então senador Ricardo Ferraço, que pediu uma ajuda ao Ministério Público, e eu, mais um colega, fomos fazer esse acompanhamento técnico, a gente acompanhou esse debate lá, e aí todo esse trâmite dessa lei até chegar em 2021. E que chega em 2021 com um número de endividados e superendividados ainda maior. Então, nesse sentido, é que o Ministério Público criou o Núcleo de Atendimento ao Superendividado, que inaugurou em abril de 2024 e que a gente atende esses consumidores. Então, isso é importante, porque primeiro porque é o top 1 de reclamação, a gente tem que estar alinhado com isso, né? A gente não pode ter uma meta que não esteja conectada com a realidade. E segundo, porque aí vem aquela observação que o senhor vai perguntar, os telespectadores vão perguntar, mas o consumidor não faz a tutela coletiva? Como que ele atende um consumidor superendividado? E aí a gente vai chegar no ponto que é o seguinte, quando a gente fala do superendividado, a gente fala de vários direitos que exorbitam, ultrapassam uma questão individual. Então nós temos questões de saúde física e mental, nós temos de dependência química, álcool e drogas, nós temos questões envolvidas de divórcio, nós temos até de pessoas em situação de rua. Então, nós temos uma situação que ela não é apenas uma questão patrimonial. E eu digo que nesse tempo que eu estou à frente do núcleo, que ainda é um núcleo novo, ainda é embrionário, ainda não tenho uma experiência prática que eu posso falar com toda a convicção, mas uma certeza eu tenho de que nós não estamos falando apenas de questão patrimonial. E é por isso que é tão importante a tratativa do superendividamento, porque ela vai ali atingir vários setores da vida daquele consumidor. Entendi. E que
Muitos deles, doutor Fiorotti, eu digo aqui para o senhor, chegam constrangidos. Chegam e dizem assim, meus amigos não podem nem imaginar que eu não posso usar cartão de crédito. Eu estou quase divorciando porque meu marido, minha esposa, né, por conta dessa situação. E vários se emocionam. Sentam para a entrevista inicial, que seja comigo, com a colega a doutora Gisele, que trabalha comigo, que seja com a servidora que atende, se emocionam porque eles estão falando de uma coisa que não é uma dívida. Então, assim, por que eu estou trazendo isso também? Porque quando aquele direito, que é individual, ele não é apenas patrimonial, ele se torna, então, a gente consegue concebê-lo, compreendê-lo como um direito individual indisponível. E aí, nesse caso, pode haver o atendimento pelo Ministério Público. Entendi. Até porque eu acho que muitas pessoas chegam com a mesma reclamação sobre essa questão do superendividamento, né? Excelente essa ponderação, porque a gente fala que o núcleo de atendimento ao superendividado, ele conversa com a promotoria. São espaços diferentes, são atuações diferentes, mas, por exemplo, no núcleo eu posso receber uma notícia de uma instituição financeira que está atuando irregularmente. Então, daquele relato, eu levo para a promotoria. Entendi. E apuro como inquérito civil. Porque uma prática abusiva sendo feita com várias pessoas... Exatamente. Você começa no Ministério Público, tentar inibir e tentar regularizar aquilo para que menos reclamações cheguem no Ministério Público ou no núcleo. Perfeito, né? perfeito. Pô, tem um trabalho muito... Agora, você como psicóloga, quando chega essas pessoas lá, eu acho que você deve entender muito bem o que elas passam, né? Não só na área financeira, mas eu falo nessa área pessoal e emocional, né? Porque isso é o que você falou, acaba casamento, acaba toda uma vida da pessoa, né? Nossa, sim, com certeza. A pessoa vai para bebida, vai para droga, realmente, porque... É muito sério. Questão de dignidade, né? Ansiedade, depressão, angústia, é um leque, né? Eu digo assim, doutor Fiorotti, eu não tenho como, assim, como promotora, eu sacar um diploma, né? Eu brinco assim, né? De psicólogo, até porque eu tenho o curso, tenho essa formação já há muitos anos, mas assim, eu digo que isso me ajuda na escuta. Tanto na escuta desse consumidor superendividado, como nas empresas, dos acordos em geral. Porque para você fazer um acordo, você não pode ser o dono da verdade. Você tem que conhecer aquilo, mas você tem que ouvir o que está, né? Qual que é a verdade da empresa? Qual que é a realidade? Qual que é a prática? Por que ela faz assim? Se eu consigo, pelo menos, parar e ouvi-la, eu já consigo caminhar muito mais. E a outra questão que eu costumo colocar, que é muito importante, inclusive para a autocomposição em geral, aquela solução que eu imaginei no início, que é a melhor, nem sempre é melhor. Então, muitas vezes eu viro, né, pergunto para a empresa, como que você pode fazer isso? Como que a empresa pode fazer isso? Como que dentro das suas práticas comerciais, como que ideias que a empresa teria para a gente poder resolver? E às vezes aquela que eu imagino que é aquela ideal, não é. Ela me apresenta mais 4, mais 5, e a gente fala, qual daqui que estaria respeitando o Código de Defesa do Consumidor, a legislação em geral? Essa. Ok. E a gente vai. Então, essa escuta, eu falo que é o que mais me ajuda. Agora, essa questão do superendividamento, os bancos são muito responsáveis pelo endividamento dos seus clientes. Eu vou te falar por mim. Eu abri uma conta num banco, não vou falar o nome, uma conta digital, porque minha filha queria ir num show em São Paulo, que ia ter, de uma cantora famosa, e quem tinha conta nesse banco exatamente. Comprava com o ingresso. Pré-venda, né? Uma pré-venda. Aí ela pediu para abrir, eu abri a conta digital, no banco digital, e de cara eles me deram um crédito que eu fiquei assustado. Eu falei, não estou acreditando que eles me deram. E aí começou a mandar, ative seu cartão de crédito, ative seu financiamento disso, ative o financiamento disso. Eu falei, gente, isso se a pessoa não tem controle, ela começa a cair na tentação de usar o crédito, e aí quando ela não vê, mas o crédito é lá, juros de 10% ao mês, juros de 8% ao mês, a pessoa não entende que às vezes está muito fácil, e aquilo que está muito fácil às vezes é impagável, às vezes. E o banco é responsável por aquilo, porque eu fico apavorado como eles dão crédito tão fácil para as pessoas, sabe? Sim. É um negócio inacreditável. Eu concordo inteiramente. Eu passei por uma situação semelhante, mas como eu trabalho aqui diretamente com isso, também falei para minha filha, sinto muito, você vai ficar sem ir, mas eu não vou poder fazer isso. É porque numa outra situação, né, doutor Fiorotti? Mas junto com isso, a gente diz que tem uma obrigação que foi introduzida no Código do Consumidor pela Lei do Superendividamento, que é a obrigação do crédito consciente e responsável. Tem uma obrigação da instituição financeira
analisar a situação do consumidor para saber se ele pode contratar aquele crédito. E um exemplo que eu considero a maior exorbitância, da maior gravidade, é quando o consumidor recebe X e o cartão de crédito dele ele pode gastar 2x. Então, imagina, ele já tem um limite do cartão, que, ainda que seja parcelado, que possa fazer compra parcelada, que ele já não está dentro do orçamento dele. Então, isso é seríssimo e eu entendo com certeza que tem uma responsabilidade das instituições e que a gente tem que ir apurando né, a cada situação e ir tratando cada situação. Tem essa responsabilidade, outra sim. Coisa são esses créditos consignados para aposentados, porque essa gama de pessoas que são muito vulneráveis. São pessoas que não têm o entendimento do que estão assinando. E, às vezes, o empréstimo é feito não para elas, mas um neto, um filho, alguém da família que usa aquela aposentadoria que serviria para sustento, para ela poder viver dignamente. E a pessoa, quando se vê endividada, o banco é responsável por aquilo também. Sim, a instituição de crédito que está dando aquele crédito, ela dá por dar, porque eu vou receber, porque é consignado, tem aposentadoria, entendeu? Sim. Ele sabe que o recebimento ele vai ter, então ele concede o crédito. Tinha que ser um pouco mais criterioso nesse crédito, né, instituição? O mecanismo que a gente tem mais dificuldade de atuar é exatamente o crédito consignado, por toda essa regulamentação. Mas tem um ponto que a gente sempre orienta o consumidor. Existe o que a gente chama de espiral do crédito. Faz aquela contratação, depois ele recontrata. Então, ainda que ele já tenha contratado o consignado ou um outro, quando se faz uma renegociação, e aí não é o tratamento superendividado, em muitos dos casos, a instituição financeira ela oferece mais um valor e aquilo é prorrogado por um prazo maior. Então, o próprio consignado ele tem um prazo limite. Aquele prazo não pode ficar indefinido. Quando a instituição financeira ela percebe que já tem uma margem, ela oferece uma recontratação. Então, aquele 1 ano que ele tinha ali, que ele ficaria já, né, já teria finalizado o cumprimento, estica, recontrata, estica mais 1 ano, mais 2 anos, concede mais um dinheirinho. Porque ela quer receber juros. E continua escravizado. A gente um fala que é isso, quase viu? uma escravidão. Isso é quase uma muito escravidão. sério. Eu concordo, muito sério. É quase escravidão. E, doutora Sandra, fora essa questão do endividamento, nós temos hoje uma situação dos golpes, né? Muita gente cai em golpe hoje, golpe do Pix, golpe do boleto. As pessoas compram em sites falsos, assim. O que o Ministério Público tem feito ou atuado de alguma forma junto às instituições para poder tentar melhorar essa situação para o consumidor? Fiorotti, esse tema é um tema que a gente fala que é transversal, porque ele também ultrapassa a esfera da defesa do consumidor. Então, ele está na defesa do consumidor, mas ele está muito também na atuação criminal. Ele está totalmente inserido aqui nos Ministérios Públicos brasileiros, nas atuações e do Ministério Público do Espírito Santo. A gente teve evento recente, agora em fevereiro, que foi organizado sobre isso. E a grande preocupação é que tem muitas alegações no sentido de que houve o consentimento do consumidor. Então, por exemplo, aquele golpe, né, do WhatsApp que encaminha mensagem e pede o dinheiro para fazer um Pix para um terceiro e se usa a foto, no golpe, se usa a foto de uma pessoa conhecida. E agora ele já está um pouco mais batido, mas há um tempo atrás não, e várias pessoas fizeram. Caíram. E as alegações dos bancos, continuam com essas alegações, instituições financeiras, é de que houve uma anuência, uma concordância do consumidor. Ele fez o Pix porque ele quis. Hoje, a gente tem um leque de golpes, infelizmente, né? São os sites falsos de relação de consumo ou não. A gente teve vários, por exemplo, de pagamento de PVA, de Detrans diversos, de inscrição do Enem. A gente tem vários porque eles são muito rápidos, né? Então, assim, a gente tem dos sites falsos, dos boletos, das abordagens as mais diversas. A gente sempre orienta primeiro o consumidor dele ser desconfiado. Grandes vantagens, Desconfie. Desconfie das grandes vantagens. Verdade. Né? Nunca dá para confiar nas grandes vantagens. Sempre fique desconfiado.
qualquer dúvida, essas ligações de que foi feito um débito na sua conta, que o seu cartão acabou de adquirir, não sei o quê, de tal loja, desconfie. Na dúvida, vá na agência física. Você tem um contato com algum colaborador do banco, gerente, ligue. Entre pelo canal oficial do banco, não responda por aquele número que ligou, porque eles copiam, né, a logo da instituição financeira. Entre pelo site oficial, enfim, pelo telefone oficial do banco. E a gente, inclusive, está adotando medidas para acompanhar que cuidados as instituições financeiras estão adotando em relação a isso. Elas têm que adotar cuidados e a gente já tem visto várias campanhas alertando os seus consumidores. Mas tem um mecanismo que ele ainda é pouco conhecido, que a gente chama que é MED do Pix. É Mecanismo Especial de Devolução. MED. MED. É um mecanismo que foi instituído pelo Banco Central e que, caso o consumidor tenha feito um Pix por fraude, a fraude que tenha sido pelo site, por ligação, pelo WhatsApp, que for por fraude, ele precisa de comunicar a sua instituição financeira, da onde saiu o seu dinheiro. É claro, a gente sempre orienta, faz um boletim de ocorrência, reclama no PROCON, no Ministério Público, mas assim, a gente fala que é o mais imediato, porque esse dinheiro ele circula muito rápido. Esse dinheiro que vai para uma determinada conta, dali já é passado para um terceiro, para um quarto, para um quinto, ele é difícil de ser rastreado. Isso é uma fala comum dos agentes que investigam esse tipo de golpe. Mas mesmo assim, a gente já tem esse caminho, que é o consumidor comunicar a central de atendimento da sua instituição financeira, a sua instituição, ela tem que comunicar ao Banco Central para que comunique à instituição financeira que recebeu aquele valor. Isso, quanto mais rápido ele fizer, mais chance ele tem de receber esse dinheiro de volta. Entendi. O que a gente está tentando trabalhar pela defesa do consumidor, ainda que isso sejam golpes e aí que consistam alguns casos em estelionato pelos meios eletrônicos, furto pelos meios eletrônicos, né? E que a gente não apure isso. O que a gente está tentando fazer pela defesa do consumidor é acompanhar, a partir das denúncias, se as instituições financeiras elas têm uma sistemática, uma organização, uma central de atendimento que consiga desenrolar esse procedimento. Com agilidade. Com agilidade. Entendi. Porque normalmente o golpista, ele recebe o dinheiro na conta dele e ele já transfere para poder não ser bloqueado e não ter o dinheiro recuperado, né? Exatamente. E que mecanismos outros que possam ser feitos em relação a esses golpistas? Entendi. É para poder conseguir começar a ter um certo controle. Então, eu não vou garantir que vai resolver 100%, mas a gente já tem um caminho que possa indicar, né, uma possível solução, e eu acho que deve ser utilizado. Né? Todos nós estamos vulneráveis a essa situação, é um bombardeio, né? A gente está nesse mundo agora, né? É o contexto da informação, é informação o tempo inteiro. Né, a gente tem que dar conta aqui de tudo, né, do nosso trabalho, da sua vida pessoal e os WhatsApps que vão chegando, e como controlar isso tudo. Então, às vezes, a gente está naquela agitação e a gente pode cair, efetivamente. E cai mesmo. E cai, então não é para ter constrangimento. Porque eles são muito profissionais. Muito profissionais. Muito. Eu conheço uma pessoa extremamente, assim, é uma pessoa já, não é uma pessoa nova, pessoa de idade, uma pessoa experiente, com autoconhecimento e que caiu. Golpe. Sim. Eles ligaram, ele falou, mas parecia que eu estava falando com o gerente do banco, ele sabia muito da minha vida, olha, você tem dinheiro aplicado, isso, invadiram sua conta, estão usando o seu celular como se fosse um IP lá do Rio de Janeiro, você está no Rio? Não, não estou, então vamos bloquear aqui e tal. Vai fazendo, e ele era à noite, e tarde da noite, ele estava em casa já, e ele caiu, você acredita? Que coisa louca. Gente, mas E a pessoa, no outro dia ele falou assim, eu acho que eu caí num golpe. Vou no banco. Ele foi no banco, caiu no golpe. E tem os horários que eles já estudam, né? O horário que a gente está cansado, o horário da noite. E sempre trazem um elemento que tem que ser resolvido com muita urgência. Então não dá tempo de você raciocinar. Então, assim, é todo um conjunto realmente. Às vezes aquele barulhinho de saque, né? Como se tivessem várias pessoas falando no telefone. É impressionante. É impressionante. O negócio é muito... São criativos, realmente. São. E profissionais. Agora, doutora Sandra, no Ministério... O Ministério tem
um exemplo de atuação já assim com alguma ação ou com algum TAC firmado em relação a esse ponto do superendividamento, de golpe contra a instituição financeira? Tá, então vou tentar aqui organizar para responder. Em relação ao superendividamento, o objetivo é que a gente faça um acordo coletivo com todos os credores e resolva a vida daquele consumidor. Uhum. Nesse período, né, que a gente começou a atuar, nós conseguimos acordos parciais, que foram com alguns credores, e agora a gente vai começar a fase da judicialização. Então, a gente ainda não judicializou as questões do superendividado, mas já temos acordos. Aquilo que eu venho falando, a gente está entendendo como que é esse mecanismo, como que isso funciona, e a gente quer ter muita responsabilidade na hora de judicializar, para entregar para o Poder Judiciário um plano muito organizado, para que o Poder Judiciário tenha segurança de dar uma decisão. Essa é uma. Sobre esses golpes, e aí eu volto a fazer aquela diferença da questão criminal e a questão do consumidor. O que é possível a gente fazer pela defesa do consumidor? Adotar medidas para que o site, o perfil, para que ele saia do ar, para que ele seja desligado ou para que ele seja impedido de fazer publicidades. Nós já temos ações, não temos acordos ainda sobre isso, infelizmente, porque a gente tem uma dificuldade imensa de falar com essas empresas. São empresas que elas se escondem o tempo todo. Então, nós já temos decisões liminares para que o povo, para as pessoas entendam, né, de tutela de urgência, determinando a retirada do site do ar e a proibição de veiculação de publicidade. A gente tem pedido também, nessas medidas, né, urgentes, uma listagem dos consumidores que caíram nessa situação. Mas a gente tem tido dificuldade, estamos estudando cada vez mais e vamos continuar. Então, pela defesa do consumidor, a gente tem aqueles sites que prometem ofertas de vários produtos e não entregam. Vários. E também a gente verifica que ali eles também buscam uma veia muito emotiva. Então, é incrível como a gente tem várias denúncias de sites ou Instagram que vendem produtos de pet shop, que vendem pets. Então, olha como é que tem todo um valor afetivo para atingir o consumidor. Nós temos várias que são de turismo. Então, esse golpe parece muito gente que se passando por agente de viagem, vendendo viagens e depois a pessoa não tem viagem contratada, não tem nada. Isso. E viagens baratas, né? Não falo nem dessas questões de 1, 2, 3 milhas que deu problema, não. É gente que se possa fraudando realmente. Sim, porque o 2, 3 milhas efetivamente fez, né? Até um certo período vendia. Não, são essas que nunca vão funcionar. Que nunca vão funcionar. E aí, quando a gente consegue fazer, talvez chegue num determinado momento que a gente não consiga ressarcir esses consumidores. Então, a gente vai buscando isso, mas que a empresa já está no ponto tal de irregularidade que talvez não consiga. Então, o que a gente tem conseguido, nesses casos, é retirar o site para não vir a enganar novos consumidores. Para evitar o problema. Isso. Agora, com relação ao superendividamento, a senhora falou do núcleo. Quem está nos ouvindo e assistindo que tem interesse em procurar o núcleo, ele deve acessar algum canal, algum site? Excelente, excelente. A gente contato, tem várias formas de receber as denúncias e os contatos do superendividamento e do consumidor em geral, né? Então, a gente recebe pela nossa ouvidoria, que é no site mpes.mp.es, e ali tem ouvidoria. Por esse da ouvidoria, pode ser feita uma denúncia sigilosa ou não. A gente tem até tratado esses dados mesmos que não são sigilosos e tenta ali conduzir isso depois de uma investigação formada. O do superendividado também pode por este caminho. E a gente tem também, Tufierotti, um WhatsApp que fala direto com a minha turma. Que bom. Que eu posso passar. Eu só preciso aqui de pegar aqui a cola. Pode passar que a gente vai botar o link contato. Na descrição. Agora, o site, então, se digitar no Google Ministério Público
ouvidoria vai direto para o link. Já vai direto. Já vai direto. Se houver dúvida, a gente fala que nem tudo a gente recebe pelo WhatsApp. Mas pelo menos ali ele tira uma dúvida. Olha, eu estou tentando fazer assim, não consegui. Aí aqui, dependendo, a gente passa o e-mail, tá? O contato é o 27 999 159067. Ok, nós vamos deixar na descrição do link. Tá, não é no cartório, não é na secretaria, é direto com a defesa do consumidor. Muito bom. E aproveitar para dizer, doutor Fiorotti, que já que a gente falou das fraudes, foi lançada agora, super recente, uma cartilha sobre fraudes bancárias, que traz um pouco aqui disso que eu falei e muito mais. A cartilha está belíssima, que também está no site do Ministério Público, mps.mp.br, no link do CADC, que é na caixinha, né, do CADC, que é Centro de Apoio de Defesa do Consumidor. Tem essa cartilha e tem outras todas ligadas às nossas questões atuais. Muito bom. Doutora Sandra, queria agradecer a presença da senhora aqui no nosso podcast, dizer que foi enriquecedor. Tenho certeza que muita gente que está assistindo aprendeu muito hoje. Que bom. Foi um grande avanço de informação que a senhora deu aqui para a gente hoje. O microfone é seu, fique à vontade, dê o seu recado, porque a gente está finalizando aqui o episódio. Tá bem. Eu agradeço aqui também o convite, também entendo que foi bem enriquecedor. Parabenizo o trabalho, né? Que é um trabalho de informação. De informação. De uma informação verdadeira, né? Para a população em geral, que exorbita aqui no nosso estado, né? E dizer aqui para o consumidor, então, que a matéria da defesa do consumidor só existe porque a gente é a parte mais fraca da relação. Então, sempre fiquem aí atentos a isso e, em sendo necessário, orientação ou denúncia, procurem os órgãos e o Ministério Público também. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, até o próximo episódio.